mas você só vai estar preparado para uma entrevista quando você estiver preparado para uma entrevista. Você nunca vai saber. Você vai ter que primeiro fazer várias entrevistas. E eu vou te contar aqui a minha história, tá bom? Eu vou contar a minha história sobre essa entrevista que eu fiz para a primeira empresa que eu trabalhei gringa, antes de eu começar a trabalhar para ela, né? Então, o que acontece? Eu já queria vir para o Canadá e eu falava assim, meu, eu quero achar um emprego que me pague em dólar, que eu quero ganhar melhor, e dois, porque eu quero chegar no Canadá e mesmo que eu não ache emprego lá, eu vou estar ganhando em dólar, então tanto faz. Era isso, esse era o meu plano. E eu comecei a aplicar para uma porrada de vaga. O dia inteiro, assim, ó, plá, plá, vaga gringa, vaga gringa. Até que o momento eu recebi algumas propostas de entrevista, né, para eu poder fazer entrevista naquela empresa. A primeira entrevista que eu fiz não foi nem muito não foi tanto por causa do inglês, tá óbvio, né? Me ferrei na parte de conversação foi tranquilo. Isso foi em 2019. Só que aí teve um momento que teve a famosa code screen que fala. Então, basicamente eu fiz um teste na qual eu tinha que codar na frente da pessoa. Aí você fala assim, até pra QA. Pra QA. Lembrando que eu tava, né, tentando pegar uma vaga mais sênior, né? Era uma vaga sênior, então eu precisava codar. E era, assim, coisa super simples de código, tá? Coisa super, super simples. E eles me pediram e eu não tava preparado pra essa entrevista. Até porque eu tinha acabado de voltar de férias, então já tinha um tempo que eu não tava codando e aí caiu essa entrevista. A vergonha que eu passei, e assim, eu tinha ido muito bem nas outras etapas, na qual eu falei com o gerente, na qual eu falei com o recrutador, e eu tinha mais uma etapa que eu ia falar com o outro pessoal do time. Eu fui tão mal nessa etapa que o pessoal simplesmente me pulou. Falou assim, ó, Henrique, não vai ter mais a entrevista, eles acharam que você não tá no nível suficiente. Galera, eu lembro que eu cheguei em casa, sentei e chorei, assim, foi só o que eu fiz. Porque eu falei, eu me senti ridicularizado ali. Só que, cara, como que eu ia saber exatamente o que eles estavam pedindo ali naquela entrevista? Óbvio, eu não estava preparado. E como que eu ia como que eu ia me preparar se eu nunca tinha passado por aquilo? Não tem jeito. Não tem jeito. Óbvio, né? Agora, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu trago, né, a Lumstack para poder ensinar sobre qualidade, para poder ensinar sobre QA. Mas não só isso, também falar sobre entrevista. É por isso que eu estou trazendo isso daqui para vocês também. E, gente, foi vergonhoso. Depois daquilo, eu falei assim, cara, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Nunca mais. E o que que eu fiz? Eu fiz entrevista para todas as empresas possíveis. Brasileira, gringa, europeia, americana, canadense. Eu fiz entrevista para absolutamente todas as empresas que aceitavam fazer entrevista comigo. Tanto é, né, que inclusive eu já mostrei isso num vídeo aqui, né, eu não lembro se foi um vídeo ou se foi numa live, que eu recebi uma proposta de 15 mil reais para trabalhar numa empresa X e eu neguei. Neguei porque eu não queria aquilo, eu queria uma empresa que pagasse em dólar. Eu mostrei até o e-mail da última vez que isso aconteceu, eu não vou pegar agora o e-mail porque ele tá escondido, sei lá onde ele tá, ele é velho, né? Então, só pra vocês entenderem o que que eu fiz para poder me acostumar. É por isso que eu falo, você nunca fica confortável com entrevista até você ficar confortável com entrevista. Aí você fala, mas Manny, dá muito medo, eu fico ansioso. Faz até você não ficar mais, tá? E uma hora você vai acabar entrando. Uma hora você vai ganhar do seu nervosismo. Fique tranquilo. Só que você precisa se preparar. Então entenda sobre a empresa que você tá entrevistando. Tenta ver quais são as etapas que eles fazem. Aí você fala, Manny, como que eu faço isso? Entra no Glassdoor, pesquisa sobre a empresa, às vezes tenha lá quais foram as perguntas que foram feitas na entrevista para QA, quais tipos de pergunta que a empresa faz, tudo isso é importante. Nas entrevistas você colocou a mão no código também ou só conversa mesmo? Ó, Just Code, a maioria das vezes que você faz uma entrevista como QA, ela é mais no papo, tá bom? Você consegue ganhar muita coisa aí no papo. Porém, dependendo do que eles estão pedindo para aquela vaga, para o que eles querem que você passe, eles vão te pedir para fazer o live code, né, que eu falei. Mas é muito de empresa para empresa. E normalmente live code é mais empresa americana. As empresas aqui no Canadá, eu fiz entrevistas em várias e eu nunca precisei fazer live code. Normalmente quem gosta desse tipo de coisa é americano. Mas o que normalmente acontece? Acontece eles te mandarem um projeto para você fazer em casa. E aí você desenvolve o projeto em casa. Normalmente é uma automação. Eles querem que você faça uma automação considerando um sistema tal, considerando um layout tal, o que você faria, essas coisas. Mas live code mesmo, eu acho que eu só fiz 2 vezes. É muito. Eu detesto. Não, eu não acho que ajuda em nada no processo de entrevista. Eu, por exemplo, quando eu faço entrevista para as pessoas entrarem, né? Na empresa que eu tô, quando eu entrevisto os outros QAs, eu nunca passo esse tipo de coisa. Que eu acho que é inútil. Isso só deixa a pessoa nervosa,
Você não está testando absolutamente nada. O tipo de código que a pessoa pede ali é muito, assim, é um código que você nem às vezes usa no seu dia a dia como QA, então eu acho meio zoado. Mas a questão é, você tem que estar preparado se pedirem, né? E eu te garanto, tá, galera, que por ser QA, um live code não vai ser tão pesado, por exemplo, como um live code de desenvolvedor. Não faz sentido. Como eu já falei, nós trabalhamos com muito mais coisa do que código, que desenvolvimento. A gente tem que trabalhar com cultura de qualidade, processo, entender sobre software testing, entender sobre como empregar a cultura de qualidade, como empregar as estratégias de teste que você quer fazer dentro do desenvolvimento daquela empresa de uma forma customizável, de uma forma específica, para garantir a qualidade daquilo, tá bom? Então, tudo isso é muito importante para você colocar na sua cabeça. A parte de código, ela faz parte do QA, mas ela não é tudo, tá bom? E normalmente, tá, gente, essas perguntas que vocês fazem, elas são bem costumeiras. Imagina um júnior passa por um perrengue desse. Acontece, cara. Empresa sem noção, que não sabe testar principalmente QA, que não sabe o que perguntar para um QA, tá em todo lugar, tá bom? E você tem que estar, às vezes, preparado para isso. Então, por exemplo, o que eu falo muito para os meus mentorados? Você quer entender um pouco mais sobre algoritmo? Porque a gente trabalha muito com automação, com Cypress, com API. A gente entende de programação, né? E ela tem até uma playlist na qual eu falo sobre programação para QA. Porém, às vezes você vai se deparar com uma situação dessa. E se você está querendo, para júnior, tá, gente? É muito improvável que tenha esse tipo de processo, tá? É muito improvável. Mas para você que está querendo se tornar, né, um dev sênior, um especialista, realmente, né, trazer ali tudo que você pode de qualidade para uma empresa, você tem que lembrar que você pode passar por isso. E se você passar por isso, a melhor forma é estar preparado. Então, como que eu me preparo para esses tipos de teste? Tem 1 milhão de sites, tá bom? Você pode aí achar o... Quer ver? Eu até mostro. Esse site aqui, Code Wars, tá bom? Para que ele serve? Você vai melhorar suas habilidades, né, de desenvolvimento. Deixa eu fazer o login aqui rápido. Vou colocar aqui minha senha. Eu não, site que eu não consigo logar, mas o que ele é? Ele é um site na qual você faz testes, você aprende algoritmo, tá? De código, você aprende algoritmo, né, de desenvolvimento, de programação, para poder resolver problemas específicos. E normalmente são justamente os problemas que você utiliza, os problemas que são perguntados nas entrevistas. Ele se chamava Code Fight, né? Code Fights, mas eu acho que ele mudou de nome agora. O que é isso daqui? Isso aqui você aprende literalmente, tá? Eu vou entrar aqui no meu perfil. Você aprende literalmente... Não, cadê o... Aqui, Arcade. Você faz código e você aprende a fazer os códigos, por exemplo, que são perguntados nas entrevistas. Eles começam de um nível bem básico, tá? E você pode fazer em qualquer linguagem que você quiser, como, por exemplo, aqui está em JavaScript, mas você pode literalmente escolher a linguagem que você quiser. Tem até CoffeeScript, que ninguém usa, tem Lisp, tem C++, C Sharp, D, Erlang, Elixir, Python, Ruby, Rust. Você pode escolher a linguagem que você quiser para poder resolver problemas que estão aqui. Então, esse daqui aqui vai estar o problema, né? Que você tem que resolver, que nesse caso, escrever uma função que retorna 2 números somados, a soma de 2 números, né? E é isso. Então, tipo, você depois tem que garantir que isso está funcionando. Isso daqui vai até um nível bem avançado, tá bom, galera? E são justamente as perguntas que são feitas nas entrevistas. Então, ó, inclusive, tem até um aqui, um Interview Practice. Você pode fazer de estrutura de dados. O legal disso daqui, galera, é que você, inclusive, ó, deixa eu mostrar. Você, inclusive, consegue ver a resposta, as soluções, né? Tá vendo? Aqui tem a parte de solutions de outras pessoas. Então, aqui, dá para ver as soluções de outras pessoas, por exemplo, em Haskell. Tá? Como que você soma 2 números em Haskell. Ou como que você soma 2 números com JavaScript, ou com Java, ou com C++, ou com Clojure, com Go, tá bom? É bem legal. E se você tiver medo, faz isso daqui, galera. Tira aí meia horinha por dia, um exercício por dia que seja. Isso vai garantir que você não chegue totalmente perdido. Depois pode dar dicas para iniciar sobre Java. Posso dar uma dica ótima. Eu vou trazer aqui a dica para você. Eu vou te dar uma dica incrível para começar com JavaScript. Você vai entrar num canal chamado Lumstack, tá bom? Não sei se você já ouviu falar. E lá, deixa eu abrir aqui. Ó, que inclusive tá em live, hein? Tá em live. E lá na Lumstack, você vai entrar em playlist e temos aqui um curso de programação para QAs, tá bom? É dica top, que da hora. Não foi jabá, hein? Mas é falando sério, tá? Eu sei que tem outros lugares que você pode aprender JavaScript,
Mas, sinceramente, para você que é QA, se você já começar com isso daqui que está na nossa playlist, já vai ser muito, muito útil, tá bom? Eu te garanto que tem bastante coisa aqui que, se você está começando, vai te ajudar a te colocar a entender algumas coisas bem, bem simples sobre o JavaScript. Então, é importante que vocês entendam isso. Olha eu aí, ó, com a barba toda mal feita, maravilha.